Salve, salve meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Botafogo venceu o Ceará. Na minha opinião, a gente não jogou tão bem assim. Botamos um pouquinho o pé ali no acelerador, talvez por causa do Mundial. Mas o jogo foi até um pouco sonolento na minha visão. A gente vai assistir a coletiva aqui do Renato Paiva, tá? Eu fazer o react aqui, mas eu queria só te lembrar que você precisa deixar o like, se inscrever no canal para poder dar aquela moral pro canal que tá crescendo. Preciso bater a marca de 1.000 inscritos. E quero falar também um pouquinho sobre o jogo de ontem. Acho que o Botafogo em casa tem que sobrar contra alguns times. E um deles é o Ceará, com todo respeito ao Ceará. Mas não tem como o Botafogo sofrer, entre aspas, sabe? Foi um 3-2 que o Ceará ali ainda pressionou um pouquinho no final. O Botafogo até teve um pouco de controle da partida, mas não sabia muito o que fazer com a bola. Acho que o Botafogo ofereceu um pouco perigo ao Ceará. É claro que o Igor Jesus perdeu um gol de cara. Tudo bem, o Nathan Fernandes também. Mas acho que o Botafogo deveria ter criado mais chances. O fato do Botafogo não estar criando chances muito claras assim, né, consecutivas, às vezes umas, sei lá, 6 chances por jogo, mais ou menos, acaba me incomodando um pouco. Vai lembrar que o primeiro gol do Botafogo foi uma jogada ali do Santi, o goleiro espalmou, sobrou no pé do Mastriani, ele fez o gol. Se ele perde aquele gol ali também era para nunca mais jogar pelo Botafogo. O gol do Telles foi de pênalti, num cruzamento do Arthur, bateu na mão do jogador, uma sorte. Então a gente achou um pênalti ali no momento que o Botafogo não estava bem no jogo, tá? O Botafogo não estava bem no jogo, mas achou um pênalti. O Alex Telles cobrou bem, fez o gol. E o terceiro gol do Marlon Freitas foi uma jogada ali também que o Arthur, se eu não me engano, se embolou com a bola e sobrou no pé do Marlon Freitas. E o Marlon Freitas, se não finalizar aquela bola, como geralmente ele faz, ele toca, eu ia ficar muito bolado com ele, porque assim, cara, não é possível. O Marlon Freitas, a qualidade dele no Atlético Goianiense era justamente essa finalização, e no Botafogo ele pouco finaliza. Então, assim, o que tá acontecendo com o Marlon Freitas? Ontem finalmente desencantou, ontem finalmente finalizou, e espero ver mais isso dele. É óbvio que o Paiva teve que adiantar ele ali um pouco, né, porque se ele tivesse ainda de segundo volante, talvez não tivesse feito o gol, não estaria ele na área. Inclusive, eu até gostei do Paiva ter feito isso. Ele fez o gol e logo foi substituído, também não entendi. Eu queria ter visto mais do Marlon Freitas ali um pouco adiantado, para ver se ele finalizava mais alguma bola. Mas no mais é isso, o Botafogo jogou mal pra mim. O jogo, o Botafogo controlou, não sei o que lá, beleza, rapaziada. Mas eu acho que o Botafogo tem que ser mais ofensivo, principalmente dentro de casa. Fora de casa já não é muito. E se dentro de casa não for também, o time do Ceará pode ser bem treinado, era retranca, não sei o que, finaliza de fora da área. O Arthur finalizou de fora da área, achou uma bola na travessão. Entendeu? Então o Botafogo tem que finalizar mais. O goleiro, o adversário, pouco defendeu, pouco trabalhou. Então, assim, no mais, vamos ver o que o Renato Paiva fala, tá? E vamos pontuar aí a opinião dele na coletiva. Já deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui tem que botar som. O campeonato não acaba aqui nem de perto nem de longe, mas são dados que de facto confirmam e registram que é preciso um bocadinho de paciência para treinadores passarem ideias, para jogadores se adaptarem às ideias do treinador e se adaptarem ao clube aqueles que chegaram de novo, que os que cá estão se adaptem também ao treinador que chega e aos colegas que chegam de novo, e tudo isto não se faz num estalar de dedos, e tudo isto também se faz treinando. E volto a dizer, é um problema que todos sofremos no Brasil, de treinar pouco, mas pronto, é paciência, é assim que é. E dentro disso nós fomos encontrando soluções para fazer crescer a equipa dentro da competição, competindo. E as coisas têm de facto podiam correr melhor, podíamos estar melhor classificados na Série A, podíamos ter qualificado na Libertadores com menos dificuldade, mas pronto, de todas as formas orgulhoso pelo trabalho que os jogadores têm vindo a fazer, de acreditar na nossa ideia, de acreditar no nosso trabalho, de acreditar neles próprios, de acreditar que é possível continuar a estar no topo, porque chegaram, mas o mais difícil é continuar, e é isso que nós queremos. O jogo começou outra vez o nosso adversário com uma linha de 5. O jogo começou com uma circulação de bola muito lenta da nossa parte, e sem mover muito o bloco adversário, e portanto custou-nos gerar situações de finalização. Depois começámos a gerar, temos uma bola do Igor, que o goleiro faz uma grande defesa, vamos uma bola na trave, vamos somando uma outra oportunidade, sem ser avassaladores,
Bom, só ele já confirma a minha opinião, tá? E é isso aí. Que bom que ele assistiu o mesmo jogo que eu. Que bom. E também sem sofrer muito da parte do Ceará. Controlámos muito bem aquilo que eram as transições e aquilo que era o ataque continuado do Ceará. Na segunda parte acertámos algumas coisas ali ao intervalo, alguns posicionamentos e, acima de tudo, uma circulação de bola mais rápida. Estávamos a ficar com a bola nos pés durante muito tempo. Paciência é uma coisa, passividade é outra. Paciência que eu falo é paciência para entrar em zonas onde devemos entrar. Passividade é levar muito tempo com a bola no pé e circular devagar. Isso não vai fazer mal nenhum ao adversário. Exata, cara, que bom que ele sabe o que está acontecendo. Que bom, espero que ele agora saiba como resolver. Porque o Botafogo é justamente isso, é com a bola no pé e toca muito e não resolve, não finaliza, caraca, dá nervoso, mano. Depois o golo aparece ainda na primeira parte e pronto, e na segunda voltamos a entrar bem, a criar, melhorámos nesse aspecto e depois acabámos por sofrer pela eficácia do Ceará, que fez 3 remates no golo, um deles de livre, e dois golos, na eficácia do Pedro, e nós podíamos ter tido essa eficácia e não tivemos, para matar o jogo, a tal questão, e tivemos 3-1 e aí devíamos aguentar o jogo e não aguentámos, e cometemos ali alguns erros defensivos, que eu já falei com os jogadores sobre isso, falei agora mesmo porque queria mesmo falar, porque são coisas que nós trabalhamos, e as coisas que nós trabalhamos têm que aparecer no campo. E isto é mais um reforço de acreditar naquilo que nós fazemos, na mensagem que nós passamos e que eles próprios fazem, e quando fazem bem nós sofremos muito menos. Hoje sofremos 2 golos, coisa que só aconteceu, que eu me lembro, com o São Paulo, e eu acho que eram golos perfeitamente evitáveis, mas pronto. Ganhámos, somámos 3 pontos, era isso que queríamos, não com uma exibição extraordinária, mas fizemos uma exibição suficiente outra vez para ganhar sem sofrer, essa é a minha opinião. Paiva, boa noite, parabéns por mais uma vitória, João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Olá, João. Paiva, nesses pouco mais de 3 meses que você está no Botafogo, você já viveu muitos momentos diferentes. Você viveu a pressão tradicional aqui do futebol brasileiro, viveu algumas derrotas um pouco complicadas também, mas também viveu o outro lado. O Botafogo vem de 6 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 8 jogos, então são bons resultados. Viveu uma classificação heróica na Libertadores. Viveu a despedida do Igor Jesus hoje também. Então, eu queria te perguntar, nesse período agora, já que a gente tem essa pausa para o Mundial como uma quebra, nesse período, quais foram os seus momentos preferidos no Botafogo, desde que você chegou? E também falar sobre o seu lado mais pessoal, assim, como é que está a expectativa para treinar o Botafogo, enfim, para trabalhar nessa primeira Copa do Mundo de Clubes? Você sempre fala das suas equipes muito ofensivas, então será que a gente pode esperar um Botafogo também ofensivo contra o Seattle, que é o mandante na competição, contra o PSG e o Atlético de Madrid, que dispensam comentários? Obrigado. Olha, os momentos que eu posso recordar são a primeira vez que me sentei aqui com o John ao meu lado. Foi um momento marcante de chegar a uma instituição desta grandeza e poder representar um clube desta dimensão, um orgulho enormíssimo. Depois acreditar no meu trabalho e saber que as coisas iam acontecer. E os momentos difíceis, para uns mata, para outros cria casca, resiliência. E eu já vou tendo alguns, porque já são 23 anos nesta profissão, embora muitos pensem que não. E de facto, os momentos preferidos são aqueles momentos às vezes que vocês não veem, de crescimento individual, quando tu sentes que no treino, quando tu sentes que numa palestra, quando tu sentes que no dia a dia o grupo está cada vez mais grupo, a equipa está cada vez mais equipa. Esses indicadores são momentos que me dão a confirmação de um grande grupo de jogadores com o qual nós trabalhamos, mas também a confirmação de nós acreditarmos muito no trabalho que passamos. Depois também é verdade que nos momentos de dificuldade, e eu acho que aí nós temos muito mérito, nós equipa técnica, nos momentos de dificuldade em que ficámos sem jogadores, em que ficámos com 10, em que as coisas não funcionaram tão bem, nós encontramos soluções em cima dos problemas que apareciam. Soluções mudando sistemas táticos, soluções mudando e fazendo substituições durante o jogo que funcionavam, soluções mudando jogadores até com algumas adaptações em função das lesões que tínhamos, encontrar soluções e orgulharmos dessas soluções funcionarem. Mas só funcionam porque eles são muito grandes, só funcionam porque eles são
um grupo extraordinário, jogam muito bem, acreditam, repito, acreditam muito, e o acreditar é uma palavra para mim muito pesada, muito forte, que tem um sentimento muito forte, que é o acreditar. E como eu acredito muito no meu trabalho, e estes pequenos passos vêm confirmando, estes pequenos passos são os passos, juntamente com os passos que eles dão, que nos fazem crescer e estar onde estamos hoje. Portanto, se me disseres um momento daqueles que te marcam mesmo, obviamente não vou mentir, é o momento em que a torcida nos recebe aqui no autocarro no dia do jogo da Universidade de Chile, quando esta recepção, que eu ainda não tinha tido desta torcida, a recepção do ônibus quando nós chegámos, e depois tudo aquilo que eles fizeram no jogo, em que nós obviamente ficámos com um jogador a menos, e que com a coragem que nós tivemos enquanto equipa técnica para menos com um jogador irmos à procura da qualificação e de ser felizes, a capacidade deles de interpretarem o que nós queríamos e sem medos ir à procura também daquilo que eles também queriam, e depois por fora o 12º e o 11º, como eu já disse, jogador que foi a torcida e que criou um cenário antes, durante e depois absolutamente inesquecível. E portanto esse é o momento, se disseres aquele momento de arrepiar, é este. Quanto ao resto, o Mundial de Clubes, não, se tivéssemos medo, ficávamos aqui em casa e não íamos, não vamos cortar ADN. Se estivermos a trabalhar uma ideia até agora, porque é que a vamos mudar? Não é em 5 ou 6 dias que tu vais conseguir mudar uma ideia só porque vais jogar um Mundial de Clubes. Aquilo que a nossa maior vitória é ser quem somos. Perceber o clube que vamos representar, o clube e o país que vamos representar, esse peso nós temos que o assumir, e assumimos de muito bom gosto e com muito orgulho, mas depois olhar para os jogos, se tu me dizes vais ser ofensivo, quando tiver bola vamos. Quando tiver bola vamos. Isto é a interpretação dos momentos, e nestes jogos vai haver momentos em que nós não vamos ter bola e vamos ter que saber jogar sem bola, e portanto é isso, sermos nós próprios, como eu gosto, seja uma equipa que faz golos em ataque continuado, uma equipa que faz golos de cruzamentos, uma equipa que faz golos de facão, uma equipa que faz golos de contra-ataque, uma equipa que faz golos de bola parada, uma equipa que defende em bloco alto, uma equipa que tem uma transição forte, uma equipa que consegue defender em bloco mais baixo. Portanto é isso que eu quero que a minha equipa seja, independentemente, como sempre digo, do adversário que vamos a receber pela frente. Tá? Renato, boa noite. Boa noite, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Boa noite. Parabéns pela vitória, primeiramente. Eu queria focar nos dois uruguaios que começaram hoje como titulares, o Santi e o Mastriani. A gente vê um Santi cada vez mais participativo. Hoje ele gerou ocasiões de gol. O primeiro gol é a jogada com o Marlon, a finalização dele e o rebote do Mastriani. Esses dois jogadores já estão no nível que você exigia deles. O que falta para eles chegarem a esse nível? E queria que você também explicasse, por gentileza, a sua leitura ao sacar o Mastriani e colocar o Danilo Barbosa no segundo tempo. Muito obrigado. Obrigado. Olha, não estão os dois pelo mesmo motivo, porque tiveram uma lesão no momento em que já estavam em adaptação e em crescimento. O Santi teve uma lesão, inclusivamente, primeiro que o Mastriani, mais demorada. Então, essa adaptação de alguém que vem de um campeonato de fora foi exatamente mais demorada, e quando nós estávamos a contar já que o Santi ia querer dar cada vez mais minutos, lesão. Então ele agora vem a recuperar de lesão, e é normal que ele tenha uma exibição irregular, é normal que ele perca bolas, é normal que ele tenha menos confiança nas situações de 1 contra 1, é normal, porque essa adaptação foi interrompida por uma lesão. O Mastri, quando chegou, também houve ali um período para conhecer a equipa, mas o Mastriani já conhece o que é o futebol brasileiro, já jogou aqui, portanto é uma adaptação mais acelerada, e quando nós o colocámos com o Fluminense, naquele célebre jogo em que fizemos uma exibição de grandíssima qualidade, e ele também, acabou depois por lesionar-se e ter o mesmo problema do Santi, paragem, e agora voltar a recuperar e a vir aos poucos. Eu estive na dúvida, por exemplo, na Vila Belmiro, estive na dúvida até o último momento se jogava com 2 9 ou se jogava só com 9. E acabei por decidir jogar só com 9, porque o Mastriani não dava indicadores de, jogando de início, me dar garantias. Ele ia acabar e eu preferia metê-lo mais à frente com o jogo em andamento e com a equipa do Santos mais desgastada. Portanto, tem essa questão de adaptação, vão dando sinais de melhoras. Hoje o Santos cada vez mais solto,
E o Mastriani acabou por fazer o golo que ele sabe fazer, que fez tantos aqui no Brasil, assim, de estar no sítio certo, à 9, à ponta de lança, à centroavante, como vocês dizem, e fazer o golo só. Eu já falei, rapaziada, o Mastriani, ele é um maluco goleador. Ele é, os números dele indicam isso. Só que a bola não tá chegando pra ele, e ele também tá muito abaixo do que poderia entregar. A galera fala, é bagre, tem que sair. Não acho que deva sair, não. Mas até adaptar, como o Botafogo tá com empréstimo, acho difícil o Botafogo ficar. Encostando, mas não é uma encostar, é estar ali, o importante é estar ali. A outra pergunta? Sim, porque a equipa demorou a fazer o golo, depois tem aquele processo em que não fecha o jogo e sofre um empate, temos que ir outra vez atrás, e quando fazemos o 2-1, o que é que eu penso? Penso que jogámos domingo com uma viagem, segunda, terça, e hoje já estamos a jogar outra vez, e havia jogadores que ainda mal recuperaram domingo, o caso do Gregor, o caso do Marlon, o caso do Teles, são jogadores que estão a jogar sempre, o Jair, o David ultimamente, portanto, e o Mastriani com desgaste, ou seja, o Mastriani já tinha feito 60 minutos, acho eu, e foi o momento em que eu quis pôr a equipa mais compacta, sabia que o Ceará ia atrás do resultado naquele momento e que podia abrir espaços, então colocar o Danilo ao lado do Gregor para fechar ali aquela porta de zona interior, subir o Marlon, que ele andava fresco, e no estudo que nós fizemos da equipa adversária, nós pedimos sempre ao Marlon para andar em zonas onde ele acaba por fazer o golo. Nós dissemos, ocupem este espaço em determinado momento do jogo, porque vai sair um golo, e acabou por sair, confirmou-se, e portanto libertar um bocadinho mais ali o Marlon, fechar ali aquela porta, e já estava o Natan em campo também, e a partir daí poder jogar com o agudo, que é o Natan, que é o Arthur, que é o Igor, e esperar que o Ceará viesse um bocadinho mais à procura do resultado e se disposicionasse. Foi essa a ideia. Tá? Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Boa noite. Primeiro queria lhe parabenizar pela vitória e lhe desejar uma boa viagem, né? Porque provavelmente é o último encontro aqui com a imprensa para conversar. Até regressarmos. Até regressar. Bom, pelo amor de Deus. Aí o cara me quebra, desculpa. Mas eu vi uma declaração sua no Espaço Lonier, a repórter do nosso canal esteve lá também junto com a imprensa, não pude estar, mas você afirmou para a imprensa, burro eu não sou, do meu trabalho eu sei fazer muito, e me chamou a atenção. O Seattle Sounders, que é o primeiro adversário do Botafogo, é um time que joga em esquemas táticos que normalmente causam dificuldade ao Botafogo. Ora é o 3-5-2, ora é o 3-4-3, que eu andei vendo alguns jogos do Seattle. Sim. Alguns jogadores me chamaram a atenção, como o Ruzinac, um zagueiro colombiano muito rápido que eles têm. E o Botafogo está nessa janela aí trabalhando com algumas especulações, que eu não vou citar nomes, mas a sua cabeça, como inteligente que é e demonstra ser nos jogos, já está pensando em como encaixar reforços no Igor Jesus, como que ele vai funcionar no Mundial, e já está pensando no Seattle de alguma forma? Olha, boa noite, obrigado. Eu quando digo que burro não sou, não é que eu não me engane. Todos erramos, não é? Se eu for ao banco e o senhor que me está a atender se enganar, eu não vou chamar burro ao senhor. Erros todos cometemos. Quando eu digo que burro não sou, é que quando eu faço as coisas, há sempre um sentido nas coisas que eu faço. Nos planos de jogo, nas substituições, nos 11 que vão entrar, no treino, há sempre um caminho sobre o qual eu me guio e eu me dirijo. Depois tomo decisões e depois elas funcionam ou não. É por isso que eu digo, eu não tomo decisões porque sim ou porque me apetece. Há um caminho que é dado a minha experiência, a qualidade do meu trabalho, e trabalho com os jogadores, em função dos jogadores que tenho. Depois, normalmente, nós somos chamados de burros no Brasil, ou quando fazemos uma substituição, e depois se a substituição funciona, porque é antes, se a substituição funciona, já somos uns génios, passado 10 minutos. Mas isto é normal, e a mim isto não me incomoda nada, porque não são as outras pessoas que me vão definir a mim.
Eu defino-me a mim próprio. Não há ninguém que se conheça melhor, que me conheça melhor a mim, que não seja eu mesmo. E, portanto, falo disto como quem trabalha connosco diariamente, desde diretores, desde staff e desde jogadores. Portanto, quando eu digo que burro não sou, é por isso, não é porque não me engano, porque vou-me enganar. Em relação à janela, é o que eu digo, por exemplo, hoje eu vou despedida do Igor, mas o Igor ainda vai jogar, eu perguntei, né? Eles confirmaram, o Igor ainda vai jogar o Mundial de Clubes. Eu detesto despedidas, detesto, e choro muito nas despedidas. Portanto, para mim não há despedida nenhuma hoje. Eu amanhã quero ver, amanhã não, vamos dar uns dias, mas depois quero ver o Igor e quero ver todos os que aqui estão e possivelmente vou ver uns novos, possivelmente. Porque também é verdade que ali dentro, quem eu vi foi o Montoro, esse eu vi, esse estava lá dentro. Já foi apresentado, já é nosso jogador. Fantástico. Pronto, a partir daí eu vou esperar que de facto venham jogadores em função dos que vão sair e em função das lacunas que o plantel tem, que o elenco tem. Eu tenho a certeza absoluta que o elenco vai ser reforçado. Não tenho dúvidas nenhumas. Se vierem os jogadores que nós estamos à espera, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um Botafogo mais forte, mais experiente, com mais qualidade. E, portanto, eu elogio muito esta contratação do Montoro. Ele, quando chegou ao pé de mim, eu pensei que era um sub-15. Quando olhei para ele, disse assim. Só que eu já o conheço de jogar, não é? Ele chegou a mim vestido, parecia que vinha do Mundial de Skate. Vestido assim, todo jovem, todo teenager. Mas a verdade é que ele, dentro de campo, jogou num campeonato muito difícil também, numa camisa muito pesada como é o Vélez. E nós conhecemos perfeitamente. É um jogador pronto? Longe disso. Longe. Outra vez um jogador que tem que se adaptar a uma realidade diferente, fará o seu caminho. Agora, não há dúvida nenhuma, que mais uma vez esta direção e este scouting jogou na antecipação. Jogou na antecipação. Havia duas joias na Argentina em questões de futebol jovem, que já jogam nas primeiras equipas, o Mastantuono do River Plate e o Montoro do Vélez. São duas joias muito jovens, mas que são jogadores que eu acho, ou tenho a certeza que não oferecem dúvidas nenhumas, e já anda meio mundo atrás do miúdo do River. Portanto, nós fizemos uma jogada de antecipação, e é aqui que nós temos que dar mérito a quem trabalha neste clube. Trouxemos um jogador de muito talento, agora ele vai ter que fazer o seu trabalho. Ponto. Em relação aos outros, vamos ver, esperemos, eu espero que cheguem para fazermos uma equipa mais forte e para irmos para o Mundial, de facto, mais fortes, mas também os jogadores vão chegar e vão ter ali uns poucos dias para trabalhar, para conhecer o grupo e se calhar vão ter que jogar assim à pressa, sem conhecer, mas é o que é. Sobre o Seattle, é mais uma linha de 5 e de facto nós temos sido muito competentes em dar a volta a linhas de 5. Em especial em casa. Portanto, o jogo é fora, é em casa deles, eles vão ter a torcida deles. É uma equipa que, de facto, tem as suas especificidades, tem aquele eslovaco que faz muitos golos. Mas nós somos o Botafogo e, como tal, vamos olhar para esta competição. O que é importante que os jogadores sabem é não olhar onde é que jogamos, nem contra quem jogamos. Vamos lá para ser nós mesmos. Se conseguirmos ser melhor que o adversário, fantástico. Se não conseguirmos, mérito ao adversário. Mas jogar contra uma linha de 5 já não é novidade para nós. E hoje outra vez. Infelizmente nós temos conseguido dar a volta a essas linhas de 5, em função da nossa forma de jogar. Portanto, é mais um desafio. Tá? Paiva, boa noite. Jéssica Maldonado, GE. Olá, Globo. Jéssica. Hoje o Botafogo venceu, conseguiu acessar o G6. Mais um acontecimento hoje que a gente não pode fugir é a despedida do Igor, pelo menos em casa. A gente viu toda a manifestação ali do torcedor, as homenagens. Você disse que não gosta de homenagens. Não, despedidas. Eu gosto de homenagens. Desculpa, eu queria... Calma. Despedidas. E prefiro que as homenagens sejam em vida, porque há muitas que se fazem só depois. Lógico. Então, eu queria entender
Na situação do Igor Jesus, está se despedindo hoje aqui do estádio, mas vai ter uma competição importante, que é o Mundial de Clubes. Como que se faz para manter esse jogador motivado para disputar pelo Botafogo? Embora ele vá jogar no futebol inglês, ele disse que era um sonho jogar lá fora. Qual é esse desafio do treinador? E se você já conversou com ele, como que foi esse tom de despedida já no vestiário? Não aconteceu? Não, juro que não conversei com ele. Exatamente porque é que eu vou falar de despedidas se ele ainda não foi embora, não é? E ainda tem uma responsabilidade muito grande pela frente, que é representar o Botafogo no Mundial de Clubes. Como é que eu me mantenho motivado? É simples, Mundial de Clubes da FIFA. Não pode haver motivação maior para um jogador ou para um treinador ou para quem quer que seja que disputar uma competição deste peso e desta dimensão. Não vou precisar de... Em questões de motivação para estes 3 jogos, sabe como é que eu vou estar? Assim, tranquilo. Porque é aqueles jogos que tu não precisas de motivar, precisas de trabalhar técnico ou taticamente, mas eles vão jogar para o mundo inteiro. Eles vão jogar para o mundo inteiro. Então, motivação é o que há de sobra. O Igor, toda a gente conhece, vemos o jogo hoje dele, ele foi à procura do golo, ele foi à procura de jogar, ele fez o seu trabalho, não se escondeu, não se protegeu. Este é o Igor Jesus, como foi sempre. E esta é a maior vitória que nós temos e é este transfer que eu quero para o Mundial de Clubes, que sejamos nós próprios e que sejamos nós mesmos. Isto é aquilo que eu peço e é aquilo que eu desejo deles. Portanto, em questões de motivação, para este torneio, estou tranquilíssimo em relação a isso. Boa noite, professor. Eduardo Alves, Vável Brasil. Olá, Eduardo. Se me permite sair um pouco do protocolo, a gente está aqui para falar do pós-jogo, do Mundial também. Ainda dentro do Mundial, na segunda rodada, contra o PSG, você reencontra um ex-jogador seu, William Pacho, que você treinou pelo Independiente del Valle. 3. 3 jogadores, verdade. Mas eu queria focar no Pátio porque ele foi titular da final da Liga dos Campeões e acho que vive um grande momento. Para esses outros 2, claro, caso o senhor queira estender também, se você projeta algo para esse reencontro, se você mantém esse contato com eles de alguma forma e se você observa esse crescimento da carreira deles. Sim, claro. Eu observo o crescimento de todos os meninos com os quais eu tive o prazer de trabalhar em certo e determinado momento. Agora, Botafogo TV, com todo respeito, rapaziada. Pô, esse áudio aí zoado é complicado, né? Vamos querer. Pô, já tem sei lá quantas coletivas já. E eles fazem a questão de continuar ligados connosco, comigo, neste caso. Ainda antes da final da Champions, eu, quando cheguei ao vestiário depois do jogo da Universidade do Chile, eu tinha uma mensagem do Gonçalo Ramos. E o jogo aqui foi às 9h30, que significa que foi às 1h30 da manhã em Paris. Eu espero que o treinador não saiba que ele viu o jogo, mas a verdade é que estava lá. Parabéns, mister, grande vitória, sempre a sofrer, mas grande vitória. Portanto, é este tipo de ligações que não se perdem, porque de facto foi muito forte o trabalho que nós tivemos, porque nós naquele momento acompanhamos um sonho e vemos o sacrifício que todos eles fizeram. A questão do Pacho é uma questão diferente, porque do Pacho foi lançá-lo no futebol profissional. Quando nós chegámos ao Independiente, ele não era utilizado, e assim que nós chegámos e passado uma semana de treinos, observámos logo que aquele que era um zagueiro que tinha todas as condições, não só para jogar ali, como ser um zagueiro top mundial. Tinha quase 2 metros, canhoto, com a bola tranquilíssimo, uma velocidade absurda. Só precisava de ser mais agressivo como zagueiro, porque ele não era muito agressivo nas divididas, e foi ganhando isso. Sempre lhe disse, para jogares na Europa como zagueiro, tens que fazer isto. Depois um menino inteligente, muito inteligente, com as dificuldades inerentes de vida que tinha, e que também foi à procura do seu sonho, que era não só ser futebolista profissional, como também melhorar a história, a qualidade de vida da sua família. Portanto, eu não escondi, estava muito pelo Paris Saint-Germain que eles ganhassem a Liga dos Campeões por esses 3 meninos e também pela história deste novo paradigma do Paris Saint-Germain, que é uma lição para todos, em que mais uma vez, e isto estava-se a perder, às vezes os egos são maiores, começam a ser maiores que os clubes e que os símbolos, e não há nada acima do símbolo, não há nada acima do clube, nem jogadores, nem treinadores, nem nada. E às vezes nós pensamos que as pessoas, alguns estão acima e não estão.
E esta história deste Paris Saint-Germain é a força da equipa, é a força da juventude, é a força dos nomes que não são tão nomes e que nos dão esta lição de vida e uma lição para o futebol moderno. Tá? Boa noite, Renato. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. Olá, Gustavo. Você ressaltou os números muito bons em casa, né? Só que fora do Nilton Santos os números não são muito bons assim. Apenas 2 vitórias e 3 gols feitos em 9 jogos. Como você pode fazer a equipe ter o mesmo rendimento fora de casa do que tem dentro? E se isso é uma preocupação sua para o Mundial? Obrigado. É uma preocupação gigante, mesmo antes do Mundial, porque de facto era uma situação que se ia repetindo. Cada vez que íamos fora, não ganhávamos. Perdíamos por 1-0, ou empatámos no Palmeiras, empatámos no Flamengo, não fazendo golos, ou perdíamos por 1-0, por detalhes, até que ganhámos, e jogos em que alguns até podíamos começar a ganhar, o dos Estudiantes, e acabámos depois por ganhar na Venezuela, e agora ganhámos no Santos, mas de facto é algo que nos preocupa e é algo que eu já disse, que nos coloca hoje no 6º lugar, mas se calhar podíamos estar mais acima se somamos esses pontos e que nos levou a classificar somente na última jornada, na última rodada aqui na Libertadores. Nós estamos a trabalhar em cima disso, é muito difícil ganhar fora neste campeonato, de facto é muito difícil, por exemplo o Ceará nunca ganhou fora, por exemplo. E há equipas que estão com muita dificuldade de ganhar fora, outras não, e as que estão mais regulares nisto são as que estão lá em cima, é normal. Nós tivemos este começo, como eu já disse, atribulado, vamos dando sinais de crescimento, estamos claramente em cima desse problema, em cima desse tema, que é muito fácil dizer, não, é um tema mental, é um tema psicológico, pode ser, mas eu olho para os jogos em que nós perdemos e temos de facto jogos em que jogamos mal, mas mesmo assim temos esses jogos em que nós, por exemplo, vamos lembrar o Red Bull Bragantino, nós sofremos um gol logo no início e depois temos uma bola do Igor que vai no poste, anda em cima da linha e sai, e mais uma ou duas oportunidades e poucas oportunidades do adversário, e estes detalhes é que definem estas questões, e curiosamente agora na Vila Belmiro, não jogando tão bem, os detalhes viraram. Foi a bola no poste que não entrou deles e depois entrou a nossa. É uma questão que eu sempre disse aos jogadores. Ninguém está a passar por cima de nós em questões de exibições. Não estamos a perder por mais de um golo. É sempre por 1-0. Estamos a um detalhe. O caminho não é longo para virar a chave. Portanto, vamos continuar a acreditar no que estamos a fazer. Pode ser que esta vitória seja na Vila Belmiro o virar de chave nesse aspecto e que agora sirva de plus e de motivação para o Mundial de Clubes. Dizes-me, se me preocupa muito isso, tirando o Seattle, que vamos jogar em casa deles, depois o resto é jogo, é campo neutro, não é? Não vamos jogar no estádio do Paris Saint-Germain nem do Atlético de Madrid. Mas eu espero que seja de facto este jogo com o Santos seja a virada de chave para esse tema. E repara, para terminar, eu só no último jogo com o Santos, eu disse isto na coletiva, é que toquei no tema. Porque eu não queria fazer disto um peso suplementar em cima dos meus jogadores. Obviamente nós sabíamos que havia um elefante na sala, não íamos deixar de ver que está ali um problema, todos eram conscientes disso, os próprios jogadores quando falavam entre eles tocavam no tema, mas às vezes quanto mais tu falas no tema, mais o tema se torna um tema maior. Então eu não quis ir por aí e senti no jogo do Santos em questões motivacionais, porque aproveitando aquela questão do grupo ser resiliente, ganhar com -1 e por aí fora, dizer-lhes, meus amigos, passa-se isto, olha o número de jogos fora, que ainda não ganhámos, nem um gol fizemos na Série A. Vamos fazer isto hoje. Se vocês conseguem ganhar com 10, vamos fazer isto hoje. E de facto funcionou em termos de motivação, acabámos por ganhar, como te digo, aproveitar essa motivação para seguir em frente. Tá? Está tudo? Boa noite. Obrigado. E é isso aí, rapaziada. Essa foi a coletiva do Papaiva, né? Como muitos já estão chamando aí. Concordo em gênero, número e grau com tudo que ele falou. Um técnico muito consciente. Gosto das coletivas dele justamente porque ele é muito inteligente, ele sabe o que ele fala e, assim, ele reconhece os problemas do Botafogo, não é um cara que passa pano. Quando ele falava lá que os problemas eram os jogadores, eram mesmo, o cara perdia gol de cara.
Entendeu? Ah, mas tem que blindar o elenco. Mano, não é questão de blindar o elenco. É questão de você também, às vezes, ter que colocar o jogador no seu devido lugar. O cara sabe qual o problema de expor que realmente o cara perde gol de cara. Não é questão de você blindar o elenco. É só questão mesmo de você botar os pingos nos is pra você acertar. Agora chegar, né? Se ficar trazendo, a culpa é pra mim. Aí o jogador fala, ele vai levar a culpa pra ele. Não, mano. Pega, assume a culpa pra você também. Entendeu? Não adianta só o treinador ficar botando a culpa em cima dele. O jogador tem que assumir a culpa dele. Senão é muito fácil. Você faz besteira dentro do campo e depois o treinador leva a culpa, né? Assim também não. Então, gosto das coletivas dele. É um cara muito inteligente. É claro que o Botafogo é um pouco limitado, né, para esse Mundial. Mas vamos ver se com a chegada de reforço a gente consegue alguma coisa. No mais, apesar da possível limitação, independente do que seja, a torcida pelo Botafogo sempre. A gente tem chance sim de fazer um excelente Mundial. Porque futebol é isso, futebol é acreditar, o futebol é ter fé, não é uma ciência exata. A gente já teve jogos que nós jogamos mal e nós vencemos, tivemos jogos que nós jogamos bem e não vencemos, então futebol é isso. Não significa que o Paris Saint-Germain tem mais investimento, que vai ganhar sempre, que vai ganhar todas, pode calhar de quanto o Botafogo perder e tomara que perca mesmo. E é isso, vamos pra cima, agora rumo ao Mundial. Tamo junto, deixe seu like, inscreva-se no canal e falou!